Um brasileiro que dizia ser médico formado em Harvard, que afirmava ter criado uma agência ligada ao governo dos Estados Unidos e que vendia distintivos com selos do FBI e que ainda prometia algo que para muitos imigrantes soa como quase que um milagre: imunidade contra deportação. Parece até roteiro de filme, mas é uma história real. Mário César Santos, ele construiu toda uma imagem de autoridade nos Estados Unidos, com diplomas impressionantes, uma suposta agência federal e cursos que prometiam transformar qualquer pessoa em um tipo de capelão federal. Ele conquistou a confiança de muita gente, inclusive de líderes religiosos e até figuras conhecidas como o próprio Pablo Marçal. O problema é que, segundo as investigações, nada disso era verdadeiro. Diplomas que não existiam, credenciais sem valor algum, distintivos com selos que imitavam órgãos do governo americano e uma promessa extremamente perigosa sendo vendida para brasileiros que vivem no país. E a maior ironia de todas, o homem que prometia proteção contra deportação agora pode acabar sendo deportado ele mesmo. No vídeo de hoje a gente vai entender como que esse brasileiro ele construiu toda essa história, como que conseguiu convencer tanta gente e como que tudo isso terminou com ele preso lá nos Estados Unidos. O golpista que enganou até o Pablo Marçal. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Para começar essa história, a gente precisa entender primeiro quem é Mário César Santos. Ele é um brasileiro de 50 anos que se mudou para os Estados Unidos em 2016 e que, segundo aí algumas informações divulgadas, seria um médico formado em Harvard, ou seja, um currículo de respeito, não é? O Mário ele passou a usar essa suposta formação como base para poder vender cursos de capelania federal e também os chamados kits de autoridade, que custavam entre 400 e 450 dólares. Quem comprava recebia selos, distintivos e até uma carteira oficial. Para dar forma a tudo isso, em 2022 ele criou a SEMA, uma sigla para Chaplain Emergency Management Agency, uma entidade privada registrada no estado de Massachusetts. Ele apresentava a SEMA como uma agência oficial credenciada pela FEMA, que é a Agência Federal de Gestão de Emergências lá dos Estados Unidos. Para quem não está familiarizado com o termo, a chamada capelania federal nos Estados Unidos é exercida por capelães militares, oficiais comissionados mesmo, responsáveis por oferecer apoio religioso e moral dentro das Forças Armadas. Esses profissionais são credenciados por organizações religiosas reconhecidas e costumam atuar em diferentes ambientes, como batalhões, hospitais, prisões e até escolas, sempre com foco ali em cuidado espiritual das pessoas, né, que estão nesses lugares. Ou seja, é um tipo de serviço bastante respeitado por lá, justamente por prestar assistência em áreas sensíveis da sociedade e ajudar tanto os cidadãos aí norte-americanos quanto quem vive no país. Além disso, o Mário também prometia uma coisa ainda mais inusitada: imunidade contra deportação para imigrantes brasileiros. Ele cobrava centenas de dólares pelas credenciais, mas para muita gente pagar isso, né, e conseguir evitar uma deportação, parecia ali um bom negócio, né? Só que, pelo que tudo indica, o sujeito pode ter inventado toda essa história praticamente na cara de pau, criando essa narrativa apenas para poder aplicar golpes na galera, né, tirar dinheiro de quem acreditou nele. No dia 19 de fevereiro deste ano, o senhor Mário César dos Santos Júnior, ele acabou sendo preso e fichado na Flórida pelo departamento do xerife do condado de Marion. Ele é acusado de liderar um esquema de títulos religiosos fraudulentos que enganou diversos brasileiros. Beleza, mas como assim? Se lembra que eu disse que o Mário ele se apresentava como médico formado em Harvard? Pois é, isso não era verdade, né? E segundo essa matéria, esse também não teria sido o único diploma falso na história. Mário César teria ainda apresentado documentos falsos, incluindo um diploma de uma universidade em Michigan que não existe.
O tal do Doutor Mário, além de não ter formação em Harvard, também usava diplomas de faculdades que simplesmente nem existiam. E lembra também das credenciais e distintivos da capelania federal, né, que ele vendia através daqueles cursos? Pois é, no fim das contas aquilo também era falso. Para dar aquela aparência de autoridade, o Mário ele colocava selos do FBI e da FEMA em carteiras e distintivos que na prática não tinham qualquer validade. Mas o golpe ainda ia mais longe, né? Ele prometia aos imigrantes brasileiros uma suposta imunidade contra a deportação, dizendo que aquelas credenciais poderiam protegê-los. A empresa de Mário se apresentava como ligada ao governo dos Estados Unidos, embora na verdade fosse apenas uma entidade privada. E é claro, tudo isso também não passava de mais uma mentira. As investigações mostraram que os documentos vendidos por centenas de dólares simplesmente não tinham sequer valor legal algum. E sabe qual é a maior ironia de toda essa história? O homem que prometia proteção contra a deportação, na verdade estava vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. É brincadeira ou não? Agora, além de Mário ter que enfrentar a Justiça Federal, ele também encara um processo de remoção do país. Além das acusações criminais, o brasileiro enfrenta um processo de deportação. Ele entrou nos Estados Unidos em 2016 e ultrapassou o prazo de permanência. Mário ele foi fichado sob uma ordem de retenção específica, Hold for Homeland Security. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, ele costuma emitir esse tipo de ordem quando a pessoa não será liberada imediatamente, mesmo que o caso local permitisse isso. Ele está sendo mantido sob custódia porque o DHS quer assumir a investigação, né, algo que normalmente envolve questões de imigração, fraude federal e até segurança nacional. Segundo as reportagens nos Estados Unidos, usar selos e identificações oficiais do governo sem autorização é considerado crime federal e pode resultar em até 5 anos de prisão. A investigação está sendo conduzida pelo escritório do procurador dos Estados Unidos do Distrito Médio da Flórida. Logo depois de ser fichado, ele acabou sendo encaminhado para o centro de detenção local. A condenação por crime de fraude nos Estados Unidos ela tem implicações gravíssimas no aspecto imigratório. Por exemplo, quem está com green card pede o green card. Quem não está com green card está sem status, como parece o caso específico nessa situação, não só deportado, mas a possibilidade de reingresso nos Estados Unidos já se torna praticamente impossível. Infelizmente, muitos brasileiros estão entrando nessa onda, muitas consultorias falsas, assessorias falsas, é um crime muito sério, então implicações criminais, implicações imigratórias, as consequências são muito graves. Mas afinal, como que as autoridades americanas chegaram até ele e descobriram toda essa fraude? A verdade é que eles não divulgaram exatamente quais detalhes levaram até o Mário. Especialistas apenas disseram que a empresa do brasileiro promovia a venda de patentes e títulos que pareciam oficiais para civis, usando elementos visuais quase idênticos aos de órgãos federais. Segundo eles, isso induziria as pessoas ao erro. E vamos combinar, era justamente esse o objetivo, né? As pessoas compravam aqueles selos, acreditavam que estavam protegidas e tudo mais, e quando na realidade não tinha valor nenhum. Só que, né, muitos brasileiros por lá passaram a andar tranquilos, cheios de confiança, achando que estavam resguardados. O mais curioso é que o cara conseguiu conquistar a confiança até de líderes religiosos brasileiros, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Esses líderes chegaram a mostrar as credenciais em igrejas e também nas redes sociais, porque realmente acreditavam que o trabalho do tal Mário era legítimo. E tem mais, né? Até o Pablo Marçal acabou sendo enganado. Então você imagina aí a facilidade que ele teve para convencer aí nós, cidadãos meros mortais, né? Se ele enganou até o grandíssimo Pablo Marçal, né? Aqui está aberto. E são 2 certificados, que é o Emergency Chaplain, Critical Response, que você deu uma resposta rápida lá no Rio Grande do Sul, salvando vidas. E por causa disso, os Estados Unidos da América, juntamente com o Chaplain Management Agency, está honrando o que o senhor fez no Brasil e o que o senhor também está fazendo no mundo. As autoridades também lembram, né, que as acusações ainda estão sendo analisadas pela justiça americana. Mário tem direito de se defender, como qualquer outra pessoa, né, de acordo com a lei nos Estados Unidos. Vamos ver no que isso vai se desenrolar, né? Mas, pelo que tudo indica até agora, a situação do Marião tá bem complicada. Eu acho que ele vai dançar. Bom, comenta aqui o que você acha dessa história, desse cara que acabou enganando até o Pablo Marçal. Até o próximo vídeo. Tchau.